Vamos colocar em pé? Muito bom estar aqui com vocês hoje. Vejo que hoje a gente está num movimento bem gostoso aqui, as pessoas voltando de viagem, algumas se encontrando depois de algum tempo. É muito bom nós estarmos juntos aqui em comunidade, falamos a mesma linguagem, e onde nós sabemos que o Espírito Santo tem plena liberdade para se mover, amém? Então vamos começar orando, vamos começar este culto orando e colocando os nossos corações diante do Senhor. Pai, nós estamos aqui. Eu sei que o Senhor é um Deus amoroso, é um Deus paciente. O Senhor observa a nossa caminhada, a nossa vida. E o Senhor tem todo o interesse em nos abençoar, em tratar o nosso coração, em transformar a nossa vida, o nosso caráter. Por isso nós colocamos o nosso coração diante do Senhor agora. Nosso coração em evidência diante do Senhor, aberto, completamente aberto, em nome de Jesus, sem reserva nenhuma, para que o Senhor possa tratar e fazer conforme a sua vontade. Então nós clamamos que o teu Santo Espírito, que habita em nós, venha mesmo com poder e comover sobre esta igreja, venha com poder e se manifestar no meio do teu povo, em nome de Jesus, quebrar as nossas cadeias, quebrar as cadeias da mente, em nome de Jesus, verdadeiramente nos libertar, verdadeiramente ser livre também no nosso meio, em nome de Jesus. Quebra, Senhor Deus, os nossos paradigmas nessa manhã, quebra, Senhor, e manifesta a sua perfeita e plena vontade, em nome de Jesus. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, ó Pai. Recebe nessa manhã a nossa adoração, nosso louvor, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, o príncipe da paz. Aleluia. Só tu és santo, Senhor. Aleluia. Seu coração se encha de alegria com a presença do Rei dos Reis. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei, te ouvirei, te amarei. É sempre a Deus. És o Rei dos Reis, és o Criador, e tens todo o poder. És Emanuel, o grandioso, príncipe da paz, o Cordeiro de Deus, o teu Salvador, Deus de graça e amor, reinará para sempre o eterno Deus, o começo e o fim, Alfa e Ômega, Salvador, o Messias, o libertador, príncipe da paz, viverei só para ti. Aleluia. Seja exaltado, Senhor. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Te seguirei, te ouvirei, Senhor, te amarei. Pra sempre, ó Deus. Tu és o Senhor, és o Rei dos Reis, és o Criador, que és todo o poder. És Emanuel, o grandioso, príncipe da paz, o diante Cordeiro de de ti, Deus, o teu Salvador, Deus de graça e amor, ao reinará Senhor. Deus, o começo e o fim, Alfa e Ômega, o prostrar-me Diante de ti, príncipe da paz, viverei só para
dos reis, és o Criador e tens todo o poder. Vou amar-te, adorar-te, vou prostrar-me diante de ti, vou cantar, Deus de graça e amor, ao Senhor sempre o eterno Deus, o começo e o fim, Alfa e Ômega, Salvador, o Messias, o libertador, príncipe da paz, viverei só para ti. Príncipe da paz, viverei só para ti. Príncipe da paz, viverei só para ti. Amém. Obrigado, Deus. Obrigado, ó Pai, porque podemos louvar ao Senhor, ó Pai, nesta manhã. Obrigado, Deus, porque a nossa vida é uma expressão de louvor ao Senhor. E não há nada melhor, ó Pai, do que começarmos o nosso dia, começarmos a nossa semana na presença do Senhor. Pai, não estamos aqui por outro motivo, ó Deus, a não ser para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Portanto, ó Pai, fala conosco, nos conduz, ó Deus, a uma adoração perfeita, nos conduz, ó Pai, a um culto que Te agrade, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Você já cumprimentou a pessoa que está do seu lado? Tem gente que está na hora errada, no lugar errado e com as pessoas erradas. Você está na hora certa, no lugar certo e com as pessoas certas. Então, dê um abraço na pessoa que está do seu lado, fala que bom que você veio. Vamos cultuar ao Senhor juntos. Amém. Pode se assentar e vamos às nossas comunicações. Olá, estamos em fevereiro e muita coisa já está acontecendo em nossa igreja. Então fique atento porque o nosso informativo está no ar com notícias importantes para você. As férias escolares estão acabando e as férias dos ensaios de coreografia também. A partir desta terça, dia 4, as crianças entre 4 e 13 anos já poderão participar dos ensaios dos grupos do Mini. Para isso, é necessário fazer a inscrição com a tia Gracinha, terças e quartas, das 14 às 21 horas. Quintas e sextas, das 14 às 18 horas, ou aos domingos durante os cultos no segundo andar. Os nossos objetivos são desenvolver a consciência de adoração através da dança, construir amizades com crianças que creem em Deus como elas, tirá-los da virtualidade e proporcionar contatos pessoais, além dos exercícios físicos. Não negue esse prazer ao seu filho. O GRIFAC, Grupo de Integração da Família Cristã, convida vocês que já participaram do encontro para o início das nossas reuniões de trabalho na próxima quinta, dia 6, às 19h30, na sala 113. Venham preparados para aquela nossa gostosa confraternização. No dia 27 deste mês, o Mini realizará mais um culto de consagração de crianças a Deus. De acordo com a Bíblia, Jesus foi apresentado no templo quando completou 8 dias. Assim como aconteceu com Jesus, apresentamos as crianças a Deus. Se você está interessado ou conhece alguém que gostaria de participar,
entre no site da igreja, preencha uma ficha e envie para o e-mail infantil@primeirabatista.org.br até o dia 13, pois dia 20 teremos uma reunião para esclarecimentos e confirmação de todos que participarão. A presença nessa reunião é imprescindível para a participação no culto. Depois disso, é só aguardar que entraremos em contato com você. Dia 13 deste mês, acontece mais uma edição do Hip Hop com Propósito, às 19 horas, com a presença do DJ Gil Marques, Alfa MCs e Zinho NC. Essa edição é em prol da campanha Sangue Bom, Doe Sangue, Salve Vidas, que acontece do dia 1º ao dia 13 de fevereiro no Hemosul. Vamos mobilizar o máximo de pessoas para salvar o máximo de vidas. E uma observação: quando for doar, identifique a doação para a campanha Sangue Bom. O Hemosul atende de segunda a sexta em horário comercial e aos sábados das 7 às 11 horas. Anota aí o endereço: Avenida Fernando Corrêa da Costa, número 1304. O Mini convida todos os nossos professores e também aqueles que desejam participar dessa equipe a fazerem as suas inscrições para o curso de capacitação para facilitadores do Mini, que acontecerá nos próximos dias 7, sexta-feira, das 19 às 21 horas, e 8, sábado, das 9 da manhã às 6 da tarde, na sala 113. A Bíblia nos diz que aquele que ensina que o faça com zelo. Esse curso é concebido com muito carinho e preparado para aqueles que fazem o ministério infantil ser tão gostoso para as crianças e pré-adolescentes. O nosso objetivo é capacitar os professores para que ensinem às crianças a maior e melhor mensagem que existe. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer em nosso lugar. Faça parte dessa grande mini equipe. Inscrições de terça a sexta, das 14 às 18 horas. E atenção, é gratuito para os membros da igreja, mas para visitantes, apenas R$20. Atenção, líderes de missões! As nossas reuniões retornam nesta terça-feira, dia 4, às 7h30 da noite, na sala 302. Teremos um culto de abertura, onde serão apresentadas todas as novidades para o ano de 2014. Todos os líderes de missões e vocacionados estão convocados. E se você é líder de célula, também é convidado. O nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. O nosso telefone é o 3041-4444. E para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site, primeirabatista.org.br. Deus te abençoe e lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Irmãos, bom estar de volta com vocês. Ontem nós tivemos, o Gil e eu, na Convenção Batista Brasileira por alguns dias. E nós chegamos na sexta-noite, quando foi ontem de manhã que eu saí lá do apartamento de carro, que eu olhei para o céu. Agradeci a Deus por essa cidade. Ô, cidade linda que a gente vive, né? Temos que agradecer a Deus esse tempo que a gente tem aqui, a temperatura, a brisa, muito bom. E vocês, foi muito bom retornar e estar novamente aqui com a nossa igreja, nossa família. E hoje estamos fazendo aniversário, parabéns para nós. Bom, para nós dois pelo menos, não sei se vocês acham, mas hoje faz 23 anos que estamos aqui na nossa igreja. Uma bênção, né? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Hoje as crianças vão aprender sobre uma história maravilhosa, maravilhosa. Josué, o assunto ainda é Josué, ele havia derrubado os muros de Jericó com o povo só no grito. Olha só, isso é que é vencer no grito, né? E os muros caíram, então ele era um homem vencedor e a notícia, é claro, correu por toda a região. E os reis começaram a ficar com medo. Esse cara é um perigo, nós temos que acabar com o povo de Israel. Mas um dos povos, que estava morrendo de medo,
falou assim, nós vamos, ao invés de nós lutarmos contra Israel, nós vamos fazer uma estratégia. Então, acho que a cúpula de inteligência, né, dos gibeonitas se reuniu e falou assim, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos fazer um acordo de paz, só que nós vamos mentir para Josué. Nós vamos dizer que nós somos de um povo distante, que a gente está passando por aqui, e que a gente queria fazer aliança, porque Israel é um povo forte, tal. E Josué cometeu um erro. Ele não perguntou para Deus se devia fazer aquilo. E isso é muito comum. A Bíblia não mostra só situações de sucesso. Mostra situações de erro. Mostra pessoas que são reais. Aqui não tem super-heróis. Temos pessoas reais, como nós, que erramos e acertamos. E Josué não perguntou para Deus. Como ele tinha acertado lá com Jericó, ele tinha acertado com Ai, a cidade que chama Ai, ele tinha saído vencedor. Isso acontece muito. Entre os pastores a gente conversa muito sobre isso, que quando você tem um momento assim de ápice, sabe, de Deus usando, Deus fazendo, o momento seguinte é muito perigoso, porque você descansa. Você acha que foi um sucesso, vai continuar um sucesso, e você não precisa colocar todas as coisas nas mãos de Deus. E foi isso que Josué fez. Ele fez o acordo com os gibeonitas, não perguntou para Deus, achou que tudo bem, e Deus não estava de acordo. Por causa disso, os outros reis ficaram com muita raiva dos gibeonitas, porque eles acharam que os gibeonitas haviam traído, e foram lutar contra os gibeonitas. Aí os gibeonitas pediram ajuda de Israel, e Israel teve que entrar numa luta que não era dele, que não precisava. Aí Josué foi buscar Deus. E Deus falou, tudo bem, eu estou com vocês. E acontece um dos maiores milagres da Bíblia, que muitos cientistas não acreditam e não concordam. Mas a Bíblia falou e a gente crê. E eu lembro que já alguns computadores da NASA, muitos anos atrás, estavam voltando no tempo nesses computadores e, de repente, o computador travou. Falta um dia na história. Um dia no calendário da história sumiu. Como assim? Como assim? Como assim? Uma das pessoas da equipe lembrou que Josué orou e o sol parou. Olhem só. Gente, é duro. Eu queria ser rápida, mas o negócio é bom demais. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, aqueles grupos lá, né? Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Só depois lá na frente, acho que é Ezequias, né? Que o sol para um pouquinho também, e aí forma um dia inteiro com o sol parado. Gente, sol parar é parar o movimento de rotação, é complicar o movimento de translação. Existem outros astros que estão... Gente, é muita coisa. Tem a gravidade. Não me perguntem, o que eu sei é que isso aconteceu. Isso prova, gente, que Deus está conosco, inclusive... aqui. No versículo 21 diz o seguinte: o exército inteiro voltou então em segurança a Josué ao acampamento de Maquedá, e depois disso ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. É mole ou quer mais? Esse é o nosso Deus e nós somos o povo dele. Mas vamos olhar para Josué e aprender com ele. Todas as decisões precisam ser colocadas nas mãos de Deus. E tem que esperar a resposta, gente. Tem muita gente que coloca nas mãos de Deus e já sai fazendo. Não resolve. Nós temos que esperar os sinais de Deus. Olhe nas pessoas, olhe na palavra, olhe no seu coração e faça sempre agindo com Deus dirigindo. Vamos ficar em pé, aliás. Nós vamos ler o versículo de hoje, todos juntos.
E o Senhor Deus lhe disse: não fique com medo desses reis, pois eu já lhe dei a vitória. Josué 10:8. O servo de Deus busca a vitória no Senhor, não na sua capacidade, não pensando. Vamos orar primeiro? Depois a gente vai receber os nossos pré-adolescentes. Primeiro pré-adolescentes, segurem as crianças, depois as crianças, porque os meninos grandes, de repente, né, com os pequenininhos, pode atropelar. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós te adoramos. O Senhor é o nosso Deus e nós somos o teu povo. Nós somos o Israel espiritual. Nós não nascemos de mulheres judias, Pai, mas nascemos da fé, pela fé, ó Deus. E pela fé somos filhos de Abraão, porque ele é o pai da fé. Por isso somos o teu Israel, o teu povo santo. E queremos, ó Pai, honrar o teu nome. Nós queremos, ó Deus, sempre decidir corretamente. Muitas vezes nós erramos porque vamos pelo nosso coração, pela rapidez do coração. Nós não queremos isso, Pai, queremos acertar, queremos glorificar o teu nome. Nós não queremos que o Senhor precise ficar remendando a situação porque a gente errou. Ó Deus, ajuda-nos, a cada um dos crentes que está aqui, Senhor, a olhar essa situação de Josué e aprender com ele. E nós sabemos que o Senhor sempre nos dará a vitória quando agirmos corretamente contigo. A tua bênção, Senhor, sobre os nossos facilitadores, sobre as nossas crianças, sobre os pais. Ó Deus, nós queremos uma igreja forte sempre, não só hoje, mas queremos mais ainda, que as nossas crianças sejam muito melhores do que nós, ó Pai. Queremos, na idade adulta, na terceira idade, a nossa velhice, sermos liderados por esses jovens que hoje nós estamos preparando. Que a tua mão abençoadora seja sobre nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém! Vamos receber os pré-adolescentes agora. Ano que vem eu vou mandar 2 aqui nesse momento, tá? Pelo menos. Pode se assentar. Deve ser gêmeos. Esse é um momento muito importante para a igreja. Quando uma pessoa vai na sua casa, a pessoa vai lá na sua casa, o que você faz? Você fica sentado no sofá e só olha para ela? Fala assim, ó, chegou alguém aqui na minha casa. No meu apartamento, ainda mais porque é pequeno, né? Quando uma pessoa chega, eu tenho que levantar, eu vou lá. Meu apartamento, na verdade, quando a pessoa chega, eu tenho que sair, né? Então, a gente já não cabe muita gente. Mas quando uma pessoa vai na minha casa, eu trato ela com todo o amor. Eu abraço, eu dou um cheiro nela, eu faço um cachorro quente, né? Que às vezes é o que tem. Ou eu vou lá na esfirra do lado de casa, compro alguma coisa. Eu quero receber a pessoa da melhor maneira possível. E aqui é a nossa casa, aqui é uma extensão da nossa casa. Aqui é onde nós estamos com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com a nossa família, que é a família de Cristo. Então, e agora nós queremos conhecer quem são os nossos convidados. Aquelas pessoas que não fazem parte dessa igreja ou que há muito tempo não vinham. Por favor, nós queremos conhecer vocês. Fiquem em pé. Tem algum? Olha aí, gente, olha o tanto, lá no fundo. E o que nós fazemos quando as pessoas estão na nossa casa? Nós recepcionamos, sejam bem-vindos lá no fundo, gente. Tem 2 pessoas lá. Isso aí, sejam muito bem-vindos. Vamos cultuar a Deus juntos, buscar ao Senhor em alegria. Amém. Glória a Deus.
Veio uma multidão, né? Uma família inteira. Uma geração aqui. Amém. Essa música que nós vamos cantar, ela diz, diga ao mundo que ele vive estás. E não há melhor maneira de você dizer ao mundo que Jesus está vivo, a não ser na sua vida. A não ser expressando Jesus através de sua vida. O pastor Ailton, ele pregou no culto de sábado e no culto de domingo à noite. No da manhã não, né? Não pregou. Mas ele pregou sobre a marca de Cristo. Que nós temos a marca de Cristo. E depois que nós conhecemos a Jesus, nós somos marcados por Ele. E a partir do momento que nós recebemos essa marca, fica evidente que nós tivemos um encontro com Jesus, porque nós somos marcados por Ele. E agora nós iremos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Mas entenda bem, mais do que o seu dinheiro. Deus, ele não quer o seu dinheiro. Deus, ele quer a sua gratidão. Deus, ele não pede, venham a mim vocês que têm R$10, R$100. Isso não é Deus falando, isso é qualquer outra pessoa, mas não é Deus. Mas esse é o momento em que nós, como servos de Deus, queremos expressar a nossa gratidão a Ele, trazendo os nossos dízimos, devolvendo 10% daquilo que é dele, daquilo que Ele provê, e ofertando aqui também aquilo que Ele já nos deu, como uma forma de gratidão. A oferta maior que Deus quer de nós é a nossa vida. Ele quer uma postura reta. Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas como uma expressão de louvor, uma expressão de adoração e gratidão, nós também vamos trazer as nossas ofertas, porque isso faz parte do culto, faz parte da nossa vida. Não tem como eu consagrar a minha vida sexual ao Senhor, a minha sexualidade é o Senhor quem comanda. A minha boca é Deus quem comanda. A minha família é de Deus, mas o meu dinheiro não. O meu dinheiro, deixa que eu cuide, sabe? Porque é tão apertado, é tão difícil, sabe? As contas vão vindo e vão vindo. Não. Toda a nossa vida está nas mãos do Senhor, inclusive a nossa vida financeira. E agora, como um momento de gratidão, nós iremos trazer as nossas ofertas. Enquanto nós ofertamos, eu quero pedir que as pessoas que irão nos ajudar, nos auxiliar com a ceia do Senhor, já se posicionem. Mas antes eu vou orar pelas nossas finanças. Feche os seus olhos. Apresente a sua área financeira diante do Senhor. Talvez o inimigo tenha roubado, ceifado o que é para ser uma bênção na sua vida. Tem tirado a sua paz até quando você fala em dinheiro. Converse com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós apresentamos a nossa área financeira diante do Senhor também. A nossa vida inteira está em suas mãos. Mas, Pai, quantas vezes, por descontrole meu, por imprudência também, ou por ocasiões adversas, por acidentes do dia a dia, eu sou pego de surpresa e eu acabo me endividando. Pai, em nome de Jesus, eu confio em Ti. Eu confio em Ti em todas as áreas. E eu confio as minhas finanças ao Senhor, ó Deus. Neste momento, Pai, eu quero Te ofertar a minha vida, eu quero entregar a minha vida no Seu altar, mas eu também quero expressar a minha gratidão através do meu dízimo e de ofertas na casa do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Como um exército, vamos juntos declarar. Aleluia. Vamos dizer ao mundo sobre ti. Vamos dizer ao mundo sobre ti. Oh, esse é o seu compromisso. Vamos dizer ao mundo. Estamos aqui, Senhor, pra ti. Yeah. Vamos dizer ao mundo sobre ti. Vamos dizer ao mundo sobre ti. Yeah. Vamos dizer ao mundo sobre ti. Vamos dizer ao mundo sobre ti. Diga ao mundo que ele vive está. Diga ao mundo, diga ao mundo, diga ao mundo que na cruz morreu. Diga ao mundo que ressuscitou. Diga ao mundo que ele vive está. Diga ao mundo, diga ao mundo, diga ao mundo que na cruz morreu. Diga ao mundo que ressuscitou. Vamos dizer ao mundo sobre ti. Diga ao mundo, diga ao mundo. Vamos dizer ao mundo sobre ti. Sim, diga ao mundo que ele vive está. Vamos dizer ao mundo sobre ti. Diga ao mundo, diga ao mundo. Vamos dizer ao mundo sobre ti. Diga ao mundo. Oh, vive está. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pode se assentar. Esse é o momento da ceia do Senhor. É um memorial, onde nós nos recordamos do sacrifício de Jesus por nós. Naquele momento em que Jesus deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Quem pode participar da ceia do Senhor? Aquelas pessoas que reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador e cumpriram a ordenança do batismo. Você é um servo de Deus, é um filho de Deus e é um membro, não apenas dessa igreja, mas de outras igrejas. Enquanto os irmãos vão servindo, vou ler o texto de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante. Pois, recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. A ceia do Senhor, o Senhor convocou os seus discípulos, e ali estava prestes a ser comemorada a Páscoa dos judeus. A Páscoa era a celebração do livramento dos primogênitos do anjo da morte, onde eles sacrificaram um cordeiro para que e marcaram com o sangue desse cordeiro a porta de suas casas, para que os seus filhos primogênitos, os filhos do povo de Deus, fossem livrados da morte. E Jesus, ele, ao fazer este momento, ao se comparar à ceia, ao trazer a ceia para comemorar a Páscoa, ele vai além disso. Ele diz: houve um cordeiro que nós sacrificamos e o Senhor livrou os primogênitos, mas eu
Sou o Cordeiro perfeito. Ele se pôs como o Cordeiro imaculado, sem defeito nenhum, não para que os primogênitos apenas não morressem, mas para que nós, para que eu e você, não morrêssemos, mas espiritualmente. Pior do que a morte física é a morte espiritual. Pior do que você deixar de respirar é você viver, passar a vida morto, passar a vida sem Deus. E esse texto, ele diz o seguinte, versículo 26, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Em um momento cotidiano da igreja, para que nós venhamos lembrar e anunciar que o Senhor morreu por nós, porque o Senhor se entregou para que eu e você tivéssemos vida. Mas no versículo 27, há um ponto muito complicado, que diz o seguinte: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Se nós lermos esse texto até aqui, nós entendemos que a ceia é um momento de exclusão, onde exclui os que estão em pecado, onde exclui aqueles que envergonharam ao corpo de Cristo, aqueles que têm manchado. Eu e você, muitas vezes envergonhamos o corpo de Cristo, manchamos o corpo imaculado do Senhor. Mas no versículo 28, ele diz: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. A ceia não é uma exclusão, mas é um momento de inclusão. É um momento quando eu e você estamos afastados do Senhor, envergonhamos ao Senhor. O inimigo, Satanás, ele nos envergonha, ele vem com um medo, e ele vem e diz para mim e para você: você não é digno de participar do corpo de Cristo. Quem é você? Mas Jesus está dizendo: você é meu filho, eu morri por você. Examine-se cada um a si mesmo. Enquanto nós cantamos, examine a sua vida, examine o seu coração, examine as suas atitudes. Você tem agradado ao Senhor ou você tem envergonhado ao Senhor? Mas antes de cantarmos, há alguém aqui que não recebeu o pão e o cálice? Alguém aqui, você que é membro dessa igreja ou membro de outra igreja, você que conhece Jesus, você que já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e foi batizado, há alguém aqui que não recebeu o pão e o cálice? Lá no canto? Uma pessoa? Então vamos cantar.
nosso temor, todo o nosso receio. Com certeza o Senhor não veio aqui através desse simbolismo, dessa ordenança nos excluir, mas nos receber e nos perdoar. E nos perdoar. Vem, Senhor. Tua glória venha ao céu, na terra, céu na terra. Contemple o Senhor, pois o Senhor está aqui. Ao céu, na terra, céu na terra. Tua glória venha ao céu, na terra, céu na terra. Tua glória venha ao céu, na terra, céu na terra. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu tenho de amor por ti, com desejo santo, queima o fogo santo. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima o fogo santo. Há de nós, Espírito de Deus, faça a sua vontade, faça o seu querer, em nome de Jesus. Aleluia. Jesus disse, isto, ao partir o pão, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim, em memória de Jesus, do verbo que se fez carne, como o pão. Senhor, nós te agradecemos. Não há palavras, ó Deus, para expressar a nossa gratidão. O Senhor era o verbo, se fez carne, andou no meio de nós, carregou um fardo, ó Deus, que era meu. Levou o castigo que era meu. O Senhor teve uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida imaculada, perfeita, santa, por mim. Pai, não há palavras para expressar, ó Deus, o seu amor por mim. Obrigado, ó Deus. Sempre que eu comer do pão, eu me lembro do Senhor. Eu me lembro, ó Pai, que eu não poderia ter essa alegria, que eu não poderia sentir essa paz que excede todo entendimento, se não fosse o Senhor. Pai, nós te agradecemos, como noiva do Senhor. E pedimos, Deus, volta logo, Senhor. A sua noiva anseia pelo Senhor. Nós ansiamos, ó Pai. Toda vez que lembramos do Senhor, nós temos saudade e ansiamos logo a Tua volta, Deus.
Semelhantemente, depois que comeu o pão, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Este sangue que nos lavou, que nos purificou, que nos deixa mais alvos do que a neve. Beba agora do cálice. Pai, nós te agradecemos, porque o teu Espírito foi muito além de nós, da nossa compreensão, para mostrar ao nosso coração o nosso pecado e a nossa profunda necessidade do Senhor. Não foi o nosso arrependimento gerado por nós mesmos, seria remorso, mas não arrependimento para a vida. Foi o teu Espírito quem nos mostrou que nós precisamos, necessitamos do perdão, da graça, do favor, do mérito, da justiça de Jesus nas nossas vidas. E muito obrigado porque Ele entregou a sua vida, dando-nos todas estas prerrogativas. Muito obrigado porque o teu sangue nos purifica de todo o pecado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez a habitação do teu próprio Espírito. E assim somos conduzidos, Pai, para uma comunhão plena, diária, constante com o Senhor. E quando participamos da ceia, vigiamos o nosso coração, olhamos as nossas próprias inclinações para dizer: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Obrigado, Pai, pelo teu perdão, pela cruz. Obrigado pela sepultura vazia, prova incontestável que aquele que tem poder sobre a morte pode oferecer gratuitamente a vida. É assim que nós te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Enquanto cantamos ao Senhor, passe o seu cálice para as extremidades da fileira e os irmãos irão recolher. em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu. Momentos e os dias meus,
nosso coração. Recebe o nosso sua igreja, Senhor. Minha vida dou a ti, Senhor. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti. Glórias a Deus. Aleluia. Podem assentar-se, meus amados. Nesta manhã vai nos trazer o recado da parte de Deus, esse obreiro que é conhecido por todos vocês, o Valdir, grande Valdir. A palavra que Deus colocou no coração dele já falou conosco às 8h30 da manhã, foi uma grande bênção, uma inspiração. E eu quero que você estenda a sua mão em direção a ele agora, para que juntos nós intercedamos em seu favor. Pai, usa o teu servo no poder do teu Espírito, livra-o de si mesmo, esconde o Senhor atrás das tuas próprias misericórdias. Amém. E que, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para comunicar ao teu povo, seja assim, com muita transparência e tranquilidade, comunicado pela instrumentalidade do teu servo. Obrigado, porque a família dele está aqui quase que completa, apoiando, e vendo também, ó Deus, aquilo que o Senhor fez na vida dele. E ele tem anunciado o Senhor, ó Deus, a tantas pessoas, e ele tem a alegria, e nós temos a alegria de ter com ele aqui a sua família. Nós te glorificamos e declaramos dependência do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amém? Amém? Amados, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no 2º livro de Reis, capítulo 2. 2º livro de Reis, capítulo 2. O caminho para o cumprimento das promessas de Deus. Diz assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu, por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal, diga, Gilgal, em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel, diga, Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel.
Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Diga, Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E assim foram para Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: eu também sei, cale a boca. Disse-lhe, pois, Elias: fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: não, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E ambos foram juntos. Versículo 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, e eu farei, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa me pediste, todavia, se me vires quando eu for tomado de ti, assim acontecerá. E se você não me ver, não acontecerá. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou um do outro, e ele subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Nunca mais o viu, e tomando suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. O caminho para o cumprimento das promessas de Deus. O texto fala de algo sobre cumprir os desígnios que o Senhor tem para cada um de nós. Alguns anos atrás, nos momentos, Elias estava passando por uma cidade e de repente ele avistou Eliseu. Eliseu era um agricultor. Ele estava na sua cidade, na terra dos seus pais, conversando, trabalhando, arando a terra, quando Elias, movido pela mão do Senhor, vem sobre Eliseu e passa sobre ele a capa. Eliseu tinha um manto, uma capa, e quando ele passou sobre Eliseu, Deus disse para ele: ele é meu escolhido, trazei-me para mim. Então Eliseu deixou tudo o que ele tinha, deixou a casa de seu pai, deixou a sua terra e seguiu a Elias. Quando ele estava com Elias, ele viu muitos milagres, muitos prodígios, muitos sinais realizados pela vida de Elias. Na verdade, ele viu 16 milagres que Elias fez. Ele viu muita ação de Deus por meio das mãos de Elias. E houve um momento que Deus fala com Elias que ele seria levado. E disse que o levaria em um redemoinho para o céu. Aquilo não ficou como que em secreto. Como ele era profeta, a Bíblia deixa a entender que várias outras pessoas em outros lugares também já sabiam. Tanto é que quando ele passa por Gilgal, ele vai para Betel, ele vai para Jericó, as pessoas vinham ao encontro deles e diziam:
você está sabendo que o teu Senhor vai? Muitos já sabiam. Aí nasceu uma expectativa no coração do Eliseu. Uma expectativa que colocou Eliseu em uma ansiedade do que poderia acontecer. Primeiro, ele estava trabalhando, arando a terra, era o que ele sabia fazer. Vem um homem estranho, passa a capa sobre ele e fala, vem e segue-me. Ele seguiu, largou tudo, seguiu a Elias. Viveu com Elias, conviveu todos os dias, viu milagres por meio da vida daquele homem. E ouviu também que Deus o levaria para o céu. E Eliseu com o coração, os meses, os anos, os dias, as horas. Ele fica ali naquela aflição, naquele negócio, e vai, até que Deus dá a sentença. Elias, é hoje. E Eliseu acorda e vai atrás de Elias. E quando ele está atrás de Elias, a primeira palavra que Elias fala, fica. Fica. Deus começou a falar comigo nessa semana. Amados, eu estava na minha casa, orando, buscando, intercedendo e clamando, e de repente, quando vai aquele momento, eu voltei ao normal e disse para Deus assim, Senhor, será que eu já estou pronto para trazer a palavra na igreja? Quando que isso vai acontecer? Será que neste semestre? Será que os pastores vão um dia me dar a oportunidade de pegar o microfone e trazer uma palavra para a igreja, se o Senhor tiver um propósito? Então, realmente, eu quero me colocar à disposição. E fiz essa oração no domingo e eu vi o meu pai, o Yuri, aqui pregando, meu discipulador, e olhava para o Yuri e olhava assim, pensando no meu bisavô, o pastor Gilson. Para quem não entende, nós temos o discipulado 1 a 1, como o pastor Gilson é pai do Yuri, o Yuri é meu pai espiritual, tem o William dentro dessa corrente do discipulado. Então, eu sou filho do Yuri, sou neto do William, bisneto do pastor Gilson. Olha como que ele é velhinho, né? Olha que bênção. E aí, amados, e eu falei assim, será que algum dia o pastor Gilson vai me deixar trazer uma palavra? E eu comecei a orar. Amados, na segunda-feira, no meu tempo a sós com Deus, Deus me deu uma palavra, colocou no meu coração, e eu fiquei orando, e foi uma bênção, uma bênção. Quando foi de manhã, na terça-feira, eu acordei, o Espírito Santo me inundou, eu fiquei lá 4 horas diante de Deus, chorando, me acabando, e eu coloquei o louvor no último, e ali eu não sabia quem gritava mais, eram os cantores, os instrumentos ou eu não queria que os vizinhos escutassem, de tanto que eu clamava por Deus, e ali eu fui preparado. Naquele momento, Deus começou a falar comigo, e aí, eu vim à tarde trabalhar. Quando eu chego no escritório, passando pela sala do pastor Ronaldo, estava Ronaldo e o pastor William conversando. E disse assim, Valdir, por favor, chegue. Daí eu dei uns passos, entrei, pois não, meu senhor, o que eu fiz? Valdir, nós temos um convite para você. Falei, amém? E pensei, célula, sei lá o quê. Eu gostaria que você pregasse na igreja. E eu, amém, amém, glória a Deus. O sorriso foi assim. De repente, eu falei, amém, neste semestre? Daí o William, domingo. Eu falei, mas já? Não estou preparado, não, eu estou com medo, eu falo errado, eu vou tremer, meu negócio é os surdos, é o Ministério do Silêncio, eu não tenho condições de falar com a igreja, e daí vai ter a câmera filmando, e eu falo errado, não dou conta, não quero mais. De repente o pastor disse assim, o Ronaldo passou a mão nos meus ombros assim, não se preocupe, amado, o pastor Gilson está na convenção, ele só vai chegar domingo. E hoje faz 23 anos que o pastor Gilson é pastor dessa igreja. Amém? Uma bênção. Glória a Deus pela tua vida.
Glória a Deus pela tua vida. Eu olhei para a vida do Yuri e falei, Senhor, domingo, dá-me porção dobrada do espírito destes homens. Dá-me porção dobrada do espírito desses homens. Eu comecei a clamar por Deus, no domingo mesmo, vendo eles pregarem. Na segunda, Deus falou comigo, na terça recebi o convite, na quarta, já falei, Senhor, qual é o texto? Qual é o texto que agora eu preciso? Né? Tá chegando e me dá. E lá, 3 horas de oração na quarta-feira de manhã, não vim trabalhar. E Edmara falou assim, Valdir, eu falei, me deixa, pelo amor de Deus. Eu tenho que ter uma palavra para a igreja, em nome de Jesus. E comecei a orar. Na quarta de manhã, Deus me deu o texto e falou assim, passa por Gilgal. Eu gostaria que você prestasse atenção no versículo 1. Quando Deus estava para recolher Elias ao céu, partiu de Gilgal em companhia de Eliseu, o caminho para o cumprimento das promessas. Gilgal significa tratando com a carne. Diga assim, Gilgal, tratando com a carne. Gilgal, os lugares, amados, agora no reino espiritual, entendam, é no reino espiritual. Deus queria dar para Eliseu um caminho de vitórias, um caminho de bênção. Deus havia chamado Eliseu para uma obra muito específica. Só que para ele receber os cumprimentos dessas promessas, ele precisava passar por um lugar, que era um caminho. Primeiro lugar, passa por Gilgal. Então Elias leva Eliseu para Gilgal, e Gilgal era um lugar que significa no hebraico pedras que rolam, pedras que rolam, ciclo, ciclo, ciclo. E quando ele olha para Eliseu, disse, fica aqui, porque Deus me enviou para Betel. Daí Eliseu para e fala, o quê? Eu estava lá no meu arado, fazendo o que eu sabia fazer, e daí o Senhor me chama, e a nossa história agora morre aqui. O Senhor vai para o céu e eu fico aqui sem nada. Não, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, eu não vou te deixar, eu vou te seguir. Daí Elias olha para Eliseu e fala, para você sair de Gilgal, você tem que tratar com a tua carne. E a primeira coisa que você tem que fazer é remover aquilo que não te serve, aquilo que não tem valor, aquilo que é desprezível, aquilo que é pedra. Então Eliseu passa por um momento de avaliação. Essas pedras deveriam ser tiradas da vida de Eliseu, porque ele precisava, em Gilgal, passar por essa visitação sobrenatural do tempo da manifestação de Deus, para que ele não desistisse e continuasse os caminhos, o caminho pela qual ele alcançaria a sua promessa. Ele precisava sair de Gilgal. Amados, Gilgal era o lugar onde, quando os israelitas saíram, eles tiveram que, lá naquele vale, passar pela circuncisão. Gilgal é o lugar da circuncisão. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim para Eliseu, Eliseu, tem entraves na tua vida, tem coisas no teu coração, pedras, e essas pedras precisam ser removidas. Enquanto estas pedras não forem removidas, você vai ter que ficar em Gilgal. E Eliseu teve que sondar o seu coração. Teve que circuncidar o seu coração. Em Romanos 2:29 está dizendo que Deus quer uma circuncisão não feita apenas na carne, mas no coração, que é uma circuncisão de Deus. O que tem na tua vida que te impede a sair de Gilgal? Que pedras nessa manhã você precisa remover para você ser aprovado
nesse último teste. Era o último MDA de Elias e Eliseu. Era o último discipulado da vida dele. Ele precisava remover as pedras nesse lugar de pacto. Gilgal, amados, é um lugar de recomeço. Mas é um recomeço, por dentro. É um recomeço por dentro. É literalmente uma nova história. Eliseu disse: eu não vou ficar aqui. Eu não vou ficar aqui. Eu vou retirar as pedras. As pedras não são as pessoas. O que impede no teu ministério? As pedras não são as pessoas. São todas as adversidades criadas que Deus mesmo proporciona para que você seja aprovado e que haja circuncisão no seu coração. E todas as vezes que você fica em Gilgal e você tem um problema de relacionamento com alguém, ou um problema de relacionamento com algumas coisas, Deus te traz de volta a Gilgal para ser tratado. Gilgal é lugar de pactos. Quer sair daí? Tire a tua carne. Lida com a carne. E Deus vai te levar em outro lugar. Ambos foram para Betel. Betel é lidar com o mundo. Diga assim: Betel é lidar com o mundo. Betel, em hebraico, significava casa de Deus. Era o lugar onde era colocado, Abraão fez depois um sacrifício, um altar, e ofereceu para Deus, como sacrifício vivo, uma oferta. Ele deu a vida dele como oferta em Betel, na casa de Deus. E acontece que quando Elias e Eliseu chegam em Betel, os discípulos de profetas vêm para Eliseu. Quem que era o mestre ali na história? Elias. Era mais do que comum que as pessoas chegavam assim: mestre, mestre, é hoje que você vai ser arrebatado, vai acontecer alguma coisa hoje. Chegasse em Elias. Mas os discípulos, os profetas, chegaram em Eliseu. E disseram para Eliseu: você está sabendo? Você está sabendo que ele vai ser levado e você vai voltar para o campo. Vai voltar para o arado. Nós aqui estamos num seminário, estamos numa escola. Nós somos discípulos de profetas. Você é agricultor. Vaza. Eliseu olha bem na cara daquele mais de 50 discípulos de profetas e diz assim: cala a boca. Cala a boca. Amados, se Deus tem algo para a tua vida, pode os de dentro da casa do Senhor se levantar contra. Mas se Deus te chamou, se Ele passou a capa sobre a tua vida, não adianta lutar contra quem já foi ungido. Foi em Betel que houve a guerra. Foi em Betel que os próprios discípulos da casa de Deus não reconheceu o chamado de Deus para a vida de Eliseu. Entre eles havia uma disputa. Eu quero a capa. Quem não quer a capa? Quem não queria a capa do poder? Deus havia escolhido Eliseu. E aí está a autoridade de Eliseu. Eu não vou ouvir tudo o que me dizem. Se o teu Senhor subir ao céu, você já está sabendo? Eliseu: sim, eu sei. Tem um monte de gente falando blá, 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 a teu respeito.
Você está sabendo? Sei. E o que você vai fazer? Cala a boca. Cala a boca. Eu vou sair de Betel, eu não vou ficar em Betel, eu não vou me levantar contra o meu irmão, eu não vou ver o tipo de discipulado, de discipulador. Amados, em Betel, na casa de Deus, nós estamos nos preparando, nos capacitando, para nos tornarmos aquilo que o Senhor quer que nós nos tornemos. E é nesse lugar, em Betel, na casa de Deus, que nós temos que entender que nós temos que dar a Ele o que pertence a Ele. É o lugar de nos vermos nele. Como eles tinham sido aprovados anteriormente, Eliseu não teve que discutir quem é o que tinha o chamado, quem é que me chamou. Ele sabia quem o havia comissionado. Nesses dias eu fiquei como Eliseu. Eu falei, meu pai, e a palavra na igreja, como vai ser? E eu comecei a orar na quarta de manhã, por Gilgal. Na quarta, à tarde, eu orei muito em relação a Betel. E na quinta de manhã, eu acordei, o Espírito Santo de Deus já veio me inundando. E falou assim, bem-vindo a Jericó. E eu, glória a Deus. Aí aconteceu o que eu não sabia. Jericó é lidar com Satanás. Acordei, falei assim, Senhor, vamos para o devocional. E comecei a orar. 8 horas da manhã, tocou meu telefone. E Deus me levou para uma batalha. Eu vou compartilhar com os irmãos. Nós estávamos numa reunião da equipe pastoral na terça-feira e o pastor Rafael Fogaça pediu uma oração específica para um jovem que estava trabalhando, mas havia mais ou menos uns 5 meses que não tinha recebido o seu salário. Ele estava sozinho aqui em Campo Grande, a família dele muito simples, vivia no interior, e ele passou o Natal sozinho, o Ano Novo sozinho, e comendo miojo, e morando de favor naquele lugar onde era do trabalho dele. E aconteceu que na segunda-feira ele abriu o coração com o Rafael. Rafael sentiu-se incomodado, compartilhou conosco na reunião da equipe pastoral, dizendo, ora por aquele jovem, porque Deus está me incomodando a fazer algo pela vida dele. Eu não sei se a gente tem que dar uma cesta básica, ou o que a gente vai fazer, eu não sei, mas Deus está me incomodando para orar. Quando ele começou a falar, o Espírito de Deus já começou a me inquietar. E eu falei, Rafael, depois quero falar com você. E nós começamos depois a orar, e nós choramos muito, a equipe pastoral, ajudamos uma outra irmã, depois eu fui atrás do Rafael para a gente conversar, falei assim, o que nós podemos fazer? E o Rafael falou assim, eu estou até pensando em chamar ele para morar na minha casa, porque ele não tem mais o que fazer. E para piorar a situação, ele havia sido mandado embora do emprego. 4, 5 meses sem receber, mandado embora, e agora ele tinha que sair, não tinha para onde ir. E ele amados, ele é um homem muito de Deus. Muito de Deus. Eu cheguei no Rafael e disse assim, ele vai morar lá em casa. Já se passaram 10 lá em casa. Minha família está de... Quem é minha família? Ah lá, minha família aqui. De novo, gente, vai. Seu Marcos, o senhor também é da minha família. Aí, ó. Minha família veio me ver. E eu falei assim, ele sabe que na minha casa já passaram 10 pessoas. Um por um foi ficando, foi indo, foi ficando, e Deus mandava outro. Só que agora chegou o tempo desse homem. E o Rafael falou assim, eu levo ele para minha casa. Eu falei, não, porque você é casado, e minha casa tem 2 quartos sobrando, e ele vai para lá. E liguei, nós ligamos, entramos em contato. Falei assim, amado, quero te fazer um convite para você vir aqui em casa. Ele foi.
e começamos a conversar. E Deus começou a me trazer coisas, e trazer coisas. Passou uma semana, para ele vir, ir, não vir, ir, não vir. Na quinta de manhã eu estava na minha intercessão em Jericó, orando, e Deus falou: em Jericó você lida com Satanás. E eu me revesti da armadura de Deus, tocou o telefone e eu fui atendê-lo. Era ele, falou assim: olha, estou 5, 6 noites sem dormir, eu estou mal, não tem mais comida, eu estou comendo miojo, e por favor, eu entendi que é para eu ir para a tua casa. Eu falei: demorou, hein, meu filho? Deus já tinha falado para mim lá uma semana atrás: vamos, vem aqui para casa, pega sua moto, vem aqui que eu vou aí de carro e te busco. Trouxe uma mochila, daí eu fui de carro buscá-lo. Fui com ele. Aí que vem o reino espiritual. São as oposições do caminho, viu, amados? Primeiro você tem que lidar com tua carne, depois você lida com o mundo, e agora você lida com Satanás, Jericó. Ele falou assim: olha, para não dar a ideia de que a casa vai ficar abandonada, eu vou abrir o portão, você entra de ré, vai até o fundo, e eu cato algumas coisinhas e a gente vai embora. Falei: de boa. Abriu o portão, eu olhei para trás, de repente, num retrovisor, no outro retrovisor, e no outro retrovisor, eu comecei a ver, vindo por detrás, uma sombra espessa, como se fossem espectros sombrios de demônios, e começou a se aproximar próximo do carro, e eu ouvi as vozes: saia daqui, saia daqui, saia daqui, saia daqui, saia daqui. Eu olhei para trás, e eu olhei assim, eu não via, olhava pelo retrovisor, se aproximando, eu abri o carro com tudo e fui. O sangue de Jesus tem poder. Fechei a porta do meu carro, e daí eu comecei a ficar assim, os negócios da casa. Ele não conseguia abrir, entrou, amados, quando ele entrou dentro da casa, todas as luzes começaram a... Todas as luzes da casa. Começou como que fala, João? A oscilar, e depois apagou. Ele olhou assim e falou assim: o que está acontecendo? Nada. Anda, pega suas coisas, hora de vazar. Mas está escuro. Eu falei assim: muito escuro. Escuro até demais. Vaza. E ele falou assim: Valdir do céu, o que está acontecendo? Ai, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu falei: homem de Deus, vamos embora, pega suas coisas, que aqui está o demônio, isso aqui é habitação de demônio, está cheio de demônio, vamos embora. Eu falei: e a minha família sabe. Quantas vezes eu sofri com visão? É ou não é? Minha mãe falou assim uma vez para mim: filho, eu vou te levar para psicólogo. Falei: mãe, não adianta, ele não vai entender que eu estou vendo demônio. Mas isso é coisa da tua cabeça, não tem como ver. Falei: mãe, tem. E eu estou vendo. E a família inteira sofreu comigo por conta de visões que eu tinha. Deus me mostrou várias vezes o reino espiritual, mas havia, anos que eu não via nada. E para inaugurar 2014 aparece o capeta. Começando 2014, já aparecendo os demônios. Eu estava em Jericó. Amado, as sombras da morte nos perseguindo no reino celeste, que nós não damos conta. E o que aconteceu é que, quando ele pegou as coisas e nós fomos embora, rapidamente Deus começou a falar no meu coração, a ministrar no meu coração, que em Jericó significa amaldiçoado. Era um lugar amaldiçoado. Para vocês terem ideia, em Jericó, as mulheres não conseguiam mais ter filhos. As mulheres perdiam a esterilidade, ficavam todas estéreis. Os animais morriam, não tinha mais planta na cidade. Tudo estava secando, porque a fonte de água estava salgada e não tinha mais como beber. E a cidade era linda, a cidade era perfeita, a cidade... ela tinha aparência, mas não tinha essência. As pessoas falavam assim: onde você mora? Ah, eu moro em Jericó.
Jericó é a cidade mais antiga do mundo que existe até hoje, mais de 10 mil anos. Eu moro em Jericó. Ah, então é lá que você mora. Lá é a cidade que não tem água, né? Que se beber morre. É. Grandes coisas. Os discípulos de profetas de Jericó chegaram em Eliseu e disseram: você está sabendo que o teu Senhor vai subir, que você vai vazar? De novo, pela segunda vez. Veio os do mundo, agora vem os do próprio capeta. Sabia que já era para você? Eliseu diz: não. Não é desse jeito. Passando por Jericó, ele sabia lidar com a circunstância da vida. Ele sabia que a guerra dele, primeiramente, era sujeitar a Deus, resistir, e é o demônio que foge. Eu liguei para a minha equipe pastoral, falei assim: socorro, intercedam por mim, e não consegui falar mais nada, porque eu fiquei vomitando. Vomitei 4 vezes naquele lugar. 4 vezes. Saímos de lá, partimos em retirada, comprei 2 marmitex, já tinha que vir para a igreja. Essa guerra durou 3 horas. E quando nós chegamos num lugar, compramos marmitex, ele sentou na mesa, eu olhei para ele assim: olha, bem-vindo a um lugar onde há a habitação de Deus. Bem-vindo neste lar. Aqui tem uma célula, que é uma igreja, bem-vindo. Sente à mesa. Ele sentou, abrimos, pegamos o marmitex, colocamos, tocou o telefone. Um profeta disse para ele: Deus te tirou de lugar de habitação de demônios. Ele parou, eu do lado, só fiz assim, né? Pá! Desembestou a chorar. Eu engoli seco. Falei: meu Deus, e agora? O que me doeu naquele dia, pastor Gilson? Um rapaz de Deus, um homem de Deus, alguém que tem planos, ativo aqui na igreja, que inclusive hoje está fazendo missões, vivendo naquela condição. E aí ele chorando do meu lado, eu comecei a chorar do outro, a comida ficou encharcada de lágrimas, eu fui para o meu quarto, ele foi para o quarto dele, eu liguei o som no último, e veio Deus falando comigo: igreja, não adianta você ter beleza se você não tiver essência. Não adianta na cidade de Jericó você ter discípulos, você ter profetas e a água continuar salgada. Se tem profetas numa cidade, a cidade não pode ser envenenada. Oh, como que nós vamos deixar a cidade envenenada? Se tem profetas neste lugar, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. E Deus começou a falar comigo várias vezes naquele dia. Que nós temos que sair de Jericó, tirar as pessoas de Jericó, tirá-las do vale da sombra da morte e mostrar para Campo Grande que aqui em Campo Grande existe um povo, que aqui nessa cidade ainda tem profetas. Profetas que Deus levantou. Profetas que não vão deixar esta cidade ser envenenada. E Deus disse para mim muito claro, igreja, muito claro: você está fazendo algo, porque todos podem fazer algo. É desse jeito. Começa por mim, começa por você, começa na nossa igreja, e nós vamos ver a carne, o mundo e Satanás fora. Gilgal, passa. Betel, passa. Jericó, passa. E nós vamos rumo ao Rio Jordão. Aleluia. Rumo ao Rio Jordão. E Jordão significa tratar com a morte. Olha para o teu irmão e diga:
trate com a morte. Não tenha medo dela. Os dois estavam lá. Que cena linda. Elias chega para Eliseu e diz assim: se você atravessar comigo e me ver, você pede o que você quiser. Daí Eliseu podia pensar: tem a minha família, tem a minha profissão, eu quero carros, eu quero riqueza, eu quero fama, eu quero. Eu já sei o que eu quero. Eu quero porção dobrada do teu espírito. Elias, olha, dura coisa me pediste. Como que se dependesse dele? Não dependia dele. Mas ele já havia passado a capa uma vez sobre Eliseu. E naquele momento, Elias falou assim: bom, se você me vir, quando eu for levado, então você receberá a porção dobrada. E estava lá os dois. Elias estende o manto sobre a água do Rio Jordão, e o Rio Jordão se abre, e eles passam. Amados, existe diferença entre Rio Jordão e Mar Vermelho. No Mar Vermelho havia uma multidão atrás, seguindo Moisés, e lá atrás estava Faraó, com os egípcios, e correndo, e o mar diante deles. Eles não tinham alternativa a não ser clamar, pedir para Deus abrir o mar. No Jordão, existe uma escolha: eu atravesso se eu quiser, porque não tem pressão atrás de mim, não tem ninguém. Não tem ninguém. Na tua casa, no teu quarto, não tem ninguém. Ou você busca Deus e passa o Jordão, e sabe que lá do outro lado Ele está lá te esperando. Deus estará lá te esperando atravessar o Jordão. O encontro é com Deus. E ele passa. A capa, o rio se abre e ele passa. Quando ele chega do outro lado, o que ele vê? A carruagem real, o cavalo de fogo, e vem aquele redemoinho, e ele pula de um lado e já vai sendo levado. E aí Eliseu: meu pai, eu estou vendo, eu estou vendo ali, cavalo, estou vendo carruagem. E aí a capa de Elias cai, deixa cair. Ali, meu amado, ele pegou, já não era mais Elias que tinha dado a capa, era Deus. E ele vai para o meio do rio. Quando ele passa a capa, pá, o rio do mesmo jeito, pá, o rio do mesmo jeito. Daí ele diz: meu pai, Deus de Elias. E o rio se abre. Não é a capa, é Deus. É Deus quem abre todos os caminhos. É Deus que te faz atravessar o Jordão. E uma coisa que eu te falo: quando você atravessa o Jordão, você sai de lá limpo. Há um lugar, Alex, há um lugar. A banda, há um lugar. Vem tocar. Nós vamos finalizar porque tem um convite para vocês. Há um lugar em Deus que é de descanso. Há um lugar em Deus que é de paz. Há um lugar em Deus onde tudo não é frustrado e nem perdido. Há um lugar. Eu te convido a sair do seu lugar, para sair de Gilgal. Diga: Gilgal, tô fora. Betel, nunca mais. Jericó, arreda-te. Jordão, bem-vindo. Bem-vindo. Fique em pé no seu lugar. E nós vamos orar entregando ao Senhor o nosso melhor nessa manhã. Porque existe um lugar, amado. Existe um lugar em Deus que é de descanso para a tua alma. Amém? Campo Grande tem cura.
Campo Grande tem cura. Campo Grande é formada por quem? Por famílias. As famílias em Abraão, Deus disse, em ti serão benditas todas as nações da terra. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Em você, meu amado, na tua casa, na tua família, serão benditas as famílias de Campo Grande, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abra tua boca e profetiza. Canta a um lugar. Abra tua boca e profetiza, porque há um lugar em Deus. Amém? Senhor, aqui tem um povo, Pai. Tem um povo que clama pelo Senhor. E nós queremos te pedir, Deus, que no encerramento desse culto, o Senhor ainda continue falando com eles no decorrer desse dia. No decorrer desse dia. Que eles possam ir para as casas deles, entendendo que eu tenho o tanto que eu busco. O tanto que eu desejo é o tanto que eu tenho. Mata a sede desse povo, Pai. Mata a sede desse povo. E leva-nos para o Rio Jordão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, eu sei que muitos terão que ir. Mas que a graça do amor do nosso Deus e Pai, as consolações do doce Espírito Santo e o sangue de Jesus esteja com você, com tua casa, com tua família, com tua cidade, com teu estado, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Enquanto você sai, ou se vocês ficam, fique com sua família por um tempo, comece a profetizar na sua família que há um lugar. Nós vamos começar 2014 dizendo, há um lugar em Deus, onde você pode ser fortalecido. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vou pedir pro Valdir pra gente trocar a música, porque ninguém sabe tocar e ninguém sabe a letra. Alex, então vamos convidar o pastor Gilson para fazer uma oração. É 23 anos de ministério dele. Amém, igreja? Então vamos deixar o meu bisavô dar uma bênção para vocês, abençoando as famílias de vocês, amém? Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra sempre nos desafia. Oh Deus, quem é de nós que não tem que lutar com a carne? É todo dia, Pai, é toda hora. Quem, Senhor, se ilude, se engana com os valores desse mundo? Temos de lutar com o mundo, é uma guerra contínua, Senhor, e tantas vezes, sem perceber, valores que não são os da tua palavra, que não são aqueles que são próprios da justiça de Deus, vão se instalando na nossa vida e nós vamos nos amoldando ao sistema do mundo, papai, porque não estamos atentos a essa guerra contra os valores do mundo. Pai, Satanás, tua palavra diz, Senhor, que ele veio matar, roubar e destruir, e ele não é ingênuo, é astuto, e usa de engano, usa, Senhor, daquilo que lhe é próprio, da maldade, da vingança, do fingimento, daquilo, Senhor, que não glorifica o nome do Senhor, mas que ao contrário, Senhor, traz glória para Ele mesmo. Pai, nós no nome de Jesus não queremos ignorar as lutas espirituais, nós não podemos de maneira alguma, Senhor, estar tão longe da cruz, tão longe, ó Deus, da comunhão com o Senhor, a ponto de o diabo fazer moradia, Senhor, no nosso território. Ó Pai, no nome de Jesus, Pai, é isso que nós queremos, esse caminho que nos leva para receber as promessas Tuas, vencendo a nossa carne,
vencendo o mundo, vencendo Satanás, Senhor, e chegando ao ponto da travessia do Jordão para uma vitória total. Pai, no nome de Jesus, que haja na nossa vida diariamente vitórias e vitórias, que atravessemos o Jordão. Pai, muito obrigado por esta palavra, e aplica esta palavra ao coração de todos nós, e que nesta semana, Senhor, estejamos atentos, vivendo cada dia segundo a vontade do Senhor. E Pai, teu servo trouxe uma palavra muito clara, dizendo: ninguém tem mais de Deus do que busca. Pai, tua palavra é clara em dizer que nós devemos buscar o Senhor em primeiro lugar. E Pai, quantas vezes nós vamos postergando, adiando, por causa do cansaço, por causa das muitas tarefas, por causa da preguiça, da falta de diligência. E aí, Deus, sentimos a nossa vida enfraquecida, quando na verdade temos o Todo-Poderoso do nosso lado para abrir não só o mar, como abrir o Jordão diariamente para nós. Pai, abençoa o teu povo. Te agradeço, Senhor, como teu servo mencionou, são 23 anos de ministério pastoral aqui, e é a tua misericórdia, Senhor, não temos dúvida, é a tua misericórdia, é a tua bondade, é o teu cuidado conosco, a tua fidelidade. Despede agora o teu povo na tua paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso e perdoador do Pai, a comunhão, a consolação e a atuação permanente e poderosa do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Vou pedir ao Valdir que vá lá para a porta central para receber o cumprimento do povo de Deus. Amém? Deus te abençoe. Muito obrigado.